En el libro de Génesis, número 3, verso 17, dice así: Entonces dijo Adán, Dios dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces viene la pregunta: ¿por qué razón la tierra fue maldita o maldecida? Por la desobediencia de Adán. Usted sabe que Adán le echó la culpa a Eva, ¿no? Y no era culpa de Eva, ¿o sí? Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, Señor, como si Dios también fuera ¿qué? Culpable. Y no fue la mujer y no fue Dios quien le dio la mujer que tuvo culpa en esa situación. Fue él que escuchó la voz de esa mujer o de su mujer. Ele poderia, por favor, preste atenção que tudo isso é muito importante. Ele poderia haver rechazado. Todos os dias nós escutamos vozes. Não vozes no sentido de audible, pero vozes de las coisas deste mundo. Então, alguns decidem obedecer a voz de Deus e outros decidem obedecer a voz do coração. Outros decidem obedecer a voz de las malas notícias. Outros decidem obedecer a voz de conhecidos, parientes, colegas, familiares que só vêm para criticar. Você sabe, por exemplo, que existem pessoas que elas não apoiam em nada, não ajudam em nada, não aportam nada, pero quando há uma situação para criticar, são as primeiras. É verdade ou não é verdade? E todos conhecemos gente assim. Ou seja, na hora do problema para ajudar, para apoiar, não estão. Pero quando aquele que tratou de solucionar não lo solucionou de la melhor maneira, porque não logrou, enfim, viene el criticón para falar que isso não está bem. Pero ele, na hora de apoiar, não apoiou. Pero por causa de la debilidade del alma, muitas pessoas escutam as vozes del mundo e atendem a las vozes deste mundo. En el verso 18 dice: espinos e abrojos te producirá la tierra, ¿no? Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aqui está a primeira vez em la Bíblia que Deus menciona, habla sobre o sudor que era necessário para alimentar-se. E o homem le puso por nome Eva, a sua mulher, porque ella era la madre de todos los vivientes. E el Senhor, Deus, hizo vestiduras de piel para Adán e sua mulher e los vistió. Mire, talvez alguns não lo sabem, outros sim, os que não sabem vão a saber. Aqui foi o primeiro sacrifício de sangre de la história, que foi necessário para cobrir a desnudez de Adão e Eva. O problema da desnudez não era a desnudez física, isto aqui vai mais allá de lo físico, isso é uma questão espiritual. Era necessário, ou foi necessário matar um animal, derramar sua sangre e fazer as vestiduras de piel para poder cobrir a vergüenza que Adão havia echado sobre sua própria vida e sobre a vida de sua própria família. Não havia nascido todavia, pero, enfim, ele e sua mulher. Quando Jesus vai ao Getsemaní, que também era um jardim, Jesus hace todo lo contrário de lo que Adão havia hecho. Por isso Jesus é chamado o segundo Adão. Isso está em Coríntios, ahorita vamos a ler.
En el Getsemaní foi todo lo contrário. Foi todo lo contrário. Se en el Edén Adão hizo su propia quê? Que foi o que Jesus dijo en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad e não la mía. Qual era a voluntad del alma de Jesus? No beber de la copa. Abra sua Bíblia, São Lucas 22, verso 39. E saliendo se encaminhou, 39 está. E saliendo se encaminhou, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. E quando chegou ele ao lugar, les dijo: orad para que não entreis em tentação. E se apartou de ellos como um tiro de piedra, e poniendo-se de rodillas oraba, dizendo: Padre, se es tu voluntad, aparta de mim esta copa, pero não se haga mi voluntad, sino que la tuya. Por exemplo, el perdão é a voluntad de Deus? ¿Sí o no? Es fácil perdonar, porque el alma no quiere. El alma no quiere. El alma quiere venganza. El alma quiere venganza. La voluntad de Deus es que uno perdone. Ahora, quem não perdona, por não perdonar, consigue hacerle daño al outro solo por não perdonar? Assim? Pense usted. Digamos que eu lhe tenha um rencor, um ódio tremendo de Chuchito Pérez. Né? Por mi ódio, por mi rencor, por mi desejo de vingança, le vai ir mal, verdade? Não vai acontecer com ele nada. Quem vai sair perjudicado? Eu por minha amargura, por mi rencor, por mi ódio. Sim ou não? Por exemplo, você, todos nós outros, já nos quedamos com rabia de algo em um momento determinado. E naquele momento del enojo, de la rabia, nos hemos sentido bem ou nos hemos sentido mal? Porque el alma se estava dañando. Pero el rencor guardado hace una herida permanente en el alma. El alma no quiere perdonar, el alma quiere venganza. El alma no quiere sacrificar, el alma quiere descansar. Que foi o que el rico habló, já hablamos sobre esto, São Lucas 12. Ele dijo para su que alma, come, bebe, descansa, diviértete. Su alma lo que queria era descansar. Assim é el alma del ser humano, sempre inclinando-se a lo que não deve, sempre buscando coisas que não nos hacen bem. Aí você disse, bispo, pero essa é nossa natureza. Graças a quem? A Adão. Miserável, é verdade? Graças a Adão, que isso, lo que isso. Pero Jesus, graças a Jesus, nós outros podemos curar isto, sanar isto, pero entra a necessidade del sacrifício del alma, del sacrifício de despojar-se, del sacrifício material, del sacrifício intelectual e assim sucessivamente. Coisa que muitos não querem fazer. Aí está o ponto. Aí então há quienes dizem, o bispo, pero uno não consigue. Por isso que Jesus, ele se derramou. Por isso que Jesus dijo, se és tu voluntad. Por isso que Jesus dijo, orem para que não entrem em tentação. Por isso que Jesus dijo, em outras palavras, não está escrito com essa palavra, pero está determinado assim, rindan-se ao Todo-Poderoso para que les vaya bem. É isso o que Jesus hizo en el Getsemaní. Aí diz, no verso 43,
Entonces se le apareció un ángel del cielo que, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Pero ya no era el sudor que Dios había dicho a Adán: del sudor de tu rostro comerás toda tu vida, y la tierra te producirá espinos y abrojos, y la tierra está maldecida por tu causa. No, ese sudor que caía en la tierra era el sudor de la entrega. Era la sangre, el sacrificio de la entrega, que le daría a Jesús, eso está en Filipenses, un nombre que está por encima de todos los nombres. Pero lo que Jesús hizo es perfectamente posible que usted y yo lo hagamos. Dar la vida, dar el alma es perfectamente que posible. No por el hombre, no por el ser humano, pero porque uno entiende que sin él y lejos de él, nada puede. Esta semana, enfim, por esses dias, eu estava pensando assim comigo. Eu não poderia, em minha vida, depois que conheci ao Senhor Jesus, sentir, e não sinto, placer em las coisas deste mundo. O bispo, pero no como quiera, tiene que comer. Não, está bem. Comer é bueno. Pero estou falando no sentido de que eu não viva para isso, de que eu não viva para as coisas deste planeta. Ele disse no verso 45, quando se levantou de orar, foi a los discípulos e los halló dormidos a causa de la tristeza. E les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos e orad para que não entréis em tentação. Só que a tristeza de Jesus era mais forte que a de los discípulos. Jesús, claro, não los condenou, não los juzgou, não los regañou, bueno, mais menos. Jesús aí estuvo. Pero se Jesús, estando em agonia, orou mais intensamente, os discípulos que também poderiam haber hecho. ¿Sí ou não? Aí vem uma explicação que ahorita eu vou ler outra coisa e sua mente se le vai abrir para isso. Já hablé. Usted vê dentro da igreja pessoas bendecidas e usted também vê pessoas que não são bendecidas dentro da mesma igreja. Pero por que tantos problemas depois de tantos anos? Porque falta derramar sua vida delante del Todo-Poderoso. Falta derramar todo. Falta tomar talvez uma atitude radical, extrema. É isso o que uno tem que entender, porque ou uno vive neste mundo ou vive para Deus. Às vezes eu hago um recuento de minha vida, de tantas coisas e pessoas que eu fui derrando por el caminho, ou não fui derrando, que foram saliendo de nosso caminho e que passaram. Pero Jesus ha estado todo o tempo. Há pessoas que estão dentro da igreja, sabe que? Frustradas, cansadas, cansado de venir e não acontecer nada. Ou talvez a vida de uno empeora cada dia que passa. Pero en el fondo, uno sabe que existe algo que necessita ser sacrificado. Uno sabe. Você pode esconder isso del pastor, del obispo, de quem quiera. Pero não é possível esconder isso de Deus.
Não há como. Deus, Ele vê e sabe de todas que as coisas. Fíjese lo que dice no livro de Hebreus, capítulo 3, verso número 15. Enquanto se disse, se oís hoje que su voz, no endurezcais vuestros corazones, como en la provocación. De nuevo habla de la voz. Usted pode dizer assim, obispo, eu não tenho controle sobre mis emoções. Depende. Usted pode ser tentado. Pero se usted não endurece su corazón, porque el endurecer el corazón o el abrir el corazón es una decisión que uno toma. El pueblo de Israel estuvo durante 40 años escuchando la voz de Dios. O sea, Dios les dio ¿qué? Oportunidad. ¿Correcto o no? ¿Sí o no? De todo aquel pueblo que sale de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Josué, Caleb y los hijos de quienes salieron. Los demás cayeron uno por uno en el desierto. ¿Y por qué cayeron? Porque endurecieron su corazón. Pero, en la hora de hacer un becerro de oro, ahí estaban, ¿verdad? En la hora de nombrar un capitán para rebelarse y querer regresar a Egipto, ahí estaban. O sea, ellos sacrificaram sus pensamentos e suas atitudes para o lado malo. Por isso Deus los hizo a um lado. Jesús en el Getsemaní sacrifica para Deus. São elecciones. Não é culpa de fulano, mengano, sutano. Não é culpa de Eva. ¿Sí me explico, no? Es uno. Porque quienes, habiendo ido, le provocaram. ¿Acaso não foram todos os que saíram de Egipto guiados por Moisés? E com quienes se desgustou por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos cuerpos cayeron en el desierto? Aí, qual foi o pecado do povo de Israel? Aqui, a Bíblia, que eu me acuerde, se estou equivocado, perdonem-me ustedes, mas eu não me acuerdo de haber leído na Bíblia robos en el desierto, secuestros, delincuencia. No, no me acuerdo. Fue desobediencia. Ahí dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron que desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad es una decisión. Escuche lo que yo le estoy diciendo. Creer o no creer es una decisión. ¿Me entiende o no me entiende? Creer o no creer, ¿qué es? Y el creer casi siempre va en confronto con el alma. Porque el alma, ¿qué quiere? Comer, beber, divertirse y descansar. Pero si esa alma decide creer, entonces viene la gloria de Dios en nuestra vida.